Fala aí, galerinha, beleza? Essa aula de hoje a gente vai falar sobre os movimentos sociais na República Velha ou na Primeira República, tanto faz, esse termo ele vai variar de historiador para historiador, ele vai querer dizer o mesmo. Eu prefiro utilizar a Primeira República, porém estou utilizando um slide aqui, que esse slide veio com esse termo República Velha, mas ela quer dizer a mesma coisa. Ela quer dizer que República Velha e República Oligárquica elas são o mesmo período de tempo que se corresponde à história do Brasil. É o período que vai desde 1889, quando acontece a proclamação da República, até 1930, quando acontece a Revolução de 30, que coloca o Getúlio Vargas no poder e põe fim à República Oligárquica, a primeira República do Brasil. E dentro desse período da história do Brasil, ele vai ser um período bem conturbado, um período onde irão acontecer algumas revoltas, algumas guerras, alguns levantes de greves de operários, e são esses levantes que nós vamos tentar entender durante essa aula. É, por exemplo, a gente vai ter um levante, uma revolta que vai ser uma das revoltas mais famosas. Aqui tem um mapa mostrando quais são as revoltas que aconteceram na durante a Primeira República. A gente vai ter aqui a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina, Guerra de Canudos na Bahia, Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, a Revolta do Chibata no Rio de Janeiro, as greves operárias em São Paulo, a Guerra do Contestado numa região que vai ficar entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente vai ter a Guerra de Juazeiro lá no Ceará. A gente vai ter também o fenômeno do cangaço, que vai se espalhar por boa parte do Nordeste brasileiro. Então, são essas revoltas, esses levantes populares que a gente vai tratar nessa aula. Ainda tem o movimento tenentista, tem a coluna Prestes, e é isso que a gente vai tratar nessa aula, legal? Primeiro a gente vai começar a falar sobre a Guerra de Canudos. O que foi a Guerra de Canudos? Não foi um monte de gente pegando canudos para fazer guerrinha de canudo, um tacando no outro. Não foi isso. Tá? A Guerra de Canudos ele vai ganhar esse nome porque ela vai acontecer no lugar da Bahia, onde se localizava o Arraial de Canudos. E o que a gente vai ter de maior fonte histórica disso é um livro do Euclides da Cunha. Ele vai contar como era, durante uma viagem, ele escreve como era o Arraial de Canudos, o contexto de como eram as pessoas, o contexto social, histórico-econômico daquele lugar. Então, Euclides da Cunha ele vai ser um dos responsáveis por mostrar para a gente o cotidiano de Canudos. Tá? E a Guerra de Canudos ela vai se relacionar com algumas injustiças sociais, como a miséria de pequenos agricultores que eram desprotegidos pelas políticas oficiais. Esse período, o governo ele passa a investir apenas no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, porque era onde acontecia a maior parte da industrialização desse período. O São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, lembrando que esse período da política do café com leite, o revezamento entre Minas e São Paulo no poder do Brasil, e Rio de Janeiro era o centro das decisões políticas, era a capital do Brasil. Rio de Janeiro é a capital do Brasil até 1960, quando Brasília é construída. E aí, depois que, em 1960, a capital do Brasil passa para o centro do Brasil, que é Brasília. Tá? Então, a Guerra de Canudos ela vai ser uma guerra de denúncia contra a seca, contra a miséria, contra o poder dos coronéis, que era muito rígido, e uma resistência baseada na organização comunitária. O que é isso? Organização em comunidades. A Guerra de Canudos vai ter como líder o Antônio Conselheiro. Ele vai ser pintado pela imprensa como um cara sombrio, um cara de cabelos compridos, de barba longa, inculta, unhas grandes, ou seja, um ser monstruoso dentro de um hábito azul de brim americano. Tá? Uma roupa de tipo um Messias. Esse cara vai ter um caráter messiânico, as pessoas vão segui-lo como se fosse um enviado de Deus. Tudo que ele falar, as pessoas vão levar ao pé da letra. As pessoas que vivem no Arraial de Canudos. Então,
o Antônio Vicente Mendes Maciel se torna o Antônio Conselheiro e ele vai ser o principal líder da Guerra de Canudos. Essa Guerra de Canudos ele vai ser liderado pelo Beato Antônio Conselheiro, como eu já falei, vai ser uma experiência comunitária autônoma, ele vai provocar as reações dos coronéis da área, que exigiam a intervenção do governo federal e a destruição do Arraial de Canudos. Esse movimento ele vai reunir alguns elementos que combinavam religião com as questões sociais. Por quê? Porque durante a monarquia, o catolicismo era a religião oficial. A partir do momento que o Brasil se torna uma república, o Brasil se torna um Estado laico, não há mais a religião oficial. E isso gera descontentamento naquela população que tinha na fé a sua maior segurança. O Canudos acreditava que a república era o grande mal e o sinal apocalíptico do fim dos tempos, pois entendia que ela era responsável pelo acirramento da política dos coronéis, pelo crescimento da pobreza e da exploração dos camponeses nordestinos. Acusados de fanáticos e monarquistas, foram atacados pelas forças do governo. Ou seja, Canudos, eles acreditavam que a república era a causa de todo o mal, que agravou ainda mais a desigualdade social, fazendo crescer a pobreza e a exploração dos camponeses nordestinos. Já a república, eles vão considerar o Arraial de Canudos como traidores da república, ou seja, eles queriam que a monarquia voltasse. Então Canudos ele vai ser acusado de serem monarquistas, do crime contra a república. Aí olha para Canudos e vê. A gente vai ver uma imagem de Canudos aqui, as pessoas que viviam em Canudos, e a gente vai ver como que uma pessoa daquela vai entender o que é república. Eles nem sabiam o que era república. Então, para eles a monarquia fazia muito mais sentido, até porque eles estavam acostumados com aquilo, com a figura do rei. Tá? Para acabar com Canudos, o exército brasileiro vai enviar 4 expedições, sendo que 3 são derrotadas, apenas a 4ª consegue derrotar o Arraial de Canudos. Um arraial totalmente frágil, um arraial totalmente com armas bem inferiores às do exército brasileiro, porém, eles tinham total conhecimento daquele lugar, eles tinham umas táticas de armadilha muito boa que vai conseguir deter 3 expedições militares, até que na 4ª o exército brasileiro chega, enviado pelo presidente do Brasil, ele consegue derrotar Canudos e massacrar, acabar com o Arraial de Canudos. A frágil base política em que se assentava o governo republicano foi incapaz de reconhecer a questão social e cultural suscitada por Canudos. Ou seja, a república vinha em Canudos um inimigo e o Canudos vinha na república um inimigo também. Era uma afronta para o governo. Existia uma comunidade que pregava a monarquia dentro de uma república e eles não fizerem nada. Tá? Eles não pagavam impostos para a república, eles não prestavam, não reconheciam o Brasil como uma república. Então, para o presidente, isso era uma afronta e isso foi derrotado a partir de 4 expedições. Só lembrando que Canudos ele vai ter um caráter messiânico. Tá? O que é isso? Não é ninguém que segue o Messi. Messiânico quer dizer que o cara é como se fosse um enviado de Deus. Tá? Vamos para o nosso segundo movimento, que é a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina ela acontece no Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz ele era um médico sanitarista que ele vai ser responsável por higienizar a cidade do Rio de Janeiro. Lembrando, a cidade do Rio de Janeiro era suja, muito suja, era infestada de lixos, então haviam muitas doenças dentro dos territórios da cidade do Rio, como malária, febre amarela, peste bubônica, tudo isso era
comum dentro da cidade do Rio de Janeiro. E o Oswaldo Cruz, ele é um sanitarista que ele vai ser contratado pelo Rodrigues Alves e pelo prefeito Pereira Passos para fazer a reformulação do Rio de Janeiro. Então a revolta da vacina ela ocorre no Rio de Janeiro e vai ser contra a política de regeneração de Rodrigues Alves e Pereira Passos. Ele vai ser um movimento de massa que vai eclodir após a demolição de moradias populares e da ação autoritária de agentes sanitários. Essa demolição de moradias populares vai ser chamada de bota abaixo, uma política conhecida como bota abaixo, onde vai destruir vários cortiços que eram grandes casarões onde as pessoas mais pobres moravam e eram moradias coletivas com um ambiente totalmente insalubre e eles dividiam um banheiro só para todo mundo que morava. Era uma coisa bem suja mesmo. Porém, ficava no centro do Rio, era onde a população mais pobre tinha acesso para morar. E esses cortiços vão ser considerados os causadores das epidemias que existiam no Rio de Janeiro, e o prefeito Pereira Passos, junto com o Rodrigues Alves, ele vai começar uma política de demolição dessas moradias populares, e essa política é chamada de bota abaixo. Isso vai gerar uma insatisfação naquela população, juntamente com a obrigatoriedade da vacina. A gente vai ver que dentro desse contexto, a vacina é uma coisa imoral para grande parte da população. Por quê? Porque a vacina, as pessoas teriam que tocar no braço, por exemplo, de uma mulher casada ou nas nádegas. Então seria uma coisa imoral. Além de que tinha outras relações, por exemplo, da questão religiosa dos descendentes de africanos que acreditavam na prática de curandeirismo. Só outra questão, mas a questão do assédio moral seria muito grande também dentro desse contexto histórico. Além dessas outras questões, como a demolição das moradias populares e a obrigatoriedade da vacina. As pessoas não sabiam o que estavam sendo injetado nelas. Então, começaram alguns burburinhos, que o prefeito queria matar todo mundo, algumas coisas que até hoje a gente ouve aí falar cerca de vacinas, né? Mas expressa a insatisfação e a crítica de grupos populares quanto aos mecanismos de exclusão social e políticas e estratégias de expansão dos interesses oligárquicos então vigentes. Então a revolta da vacina ela vai ser uma revolta popular também. Aqui tem uma charge da época, à frente a gente tem o Oswaldo Cruz e as pessoas lutando contra a obrigatoriedade dessa vacina. A revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro em virtude do excesso de ações tomadas em nome da modernização e das péssimas condições de vida de grande parte da população, que teve como estopim a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Contrariava a política de saneamento e reurbanização da cidade, com a demolição dos cortiços e quiosques do centro. E quando demole esses cortiços do centro do Rio de Janeiro, as pessoas mais pobres, eles precisam morar perto do centro, e adivinha onde eles vão morar? Onde eles vão ocupar? Eles passam a ocupar os morros cariocas, que vão se tornar uma moradia perto do centro, onde eles conseguem viver. Eles moram perto do centro porque precisam trabalhar também no centro do Rio. E aí a gente vai ter início a primeira favela do Rio de Janeiro, e ela vai se originar onde hoje é a Providência. E essa favela vai ganhar esse nome porque lembra lá da Guerra de Canudos? Então, alguns soldados que lutaram na Guerra de Canudos, eles vieram com uma promessa de que eles conseguiriam terra dentro caso eles derrotassem, eles conseguiriam terra no Rio de Janeiro. E a terra onde eles conseguem é no morro
onde hoje a gente conhece como Morro da Providência, que fica no centro do Rio. E quando eles chegam no Rio de Janeiro, eles encontram nesse morro uma plantinha chamada favela. E essa planta ele existia lá em Canudos também. E essa planta é o que vai dar origem ao nome favela. Então, todas as comunidades que surgem parecidas com aquela comunidade que se fixou ali vão ser chamadas de favela. Tá? Então, as pessoas começam a ocupar esses morros com madeira, fazendo os barraquinhos de madeira, de barro, de ferro. Então, começam a gente ter um nome de favela dentro desses territórios. Por quê? Porque as pessoas são expulsas do centro, precisam do centro do Rio, precisam morar próximo ao centro porque o trabalho está dentro do centro. Então eles passam a ocupar esses morros cariocas e aí tudo que a gente vai ter depois, parecido com essas comunidades, são denominadas de favela. Tá? E a gente vai à Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ele vai receber esse nome porque ela vai ficar numa região onde era contestada, porque entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná e Santa Catarina, essa região ela vai ser contestada, ela fica numa região onde, voltando, a Guerra do Contestado, uma região onde ocorre uma disputa entre Paraná e Santa Catarina. Essa revolta é contra a miséria e a exclusão social. Revolta ocorrida numa região disputada pelos estados Paraná e Santa Catarina, em que muitas famílias de poceiros lutavam para não perder suas terras e para não serem expulsos. Movimento que combinava conteúdos religiosos também, assim como Canudos, e social, pois questionava o poder das autoridades civis e religiosas. A gente vai ter, na Guerra do Contestado, um caráter também religioso, a luta contra a miséria social, a luta contra a injusta distribuição de terras e uma forte influência de lideranças de figuras místicas como a do monge José Maria. E essa Guerra do Contestado, em que tem a figura do monge José Maria, ela vai acontecer porque próximos à margem onde essas pessoas viviam em terras, essas terras são retiradas e são doadas para empresas de rodovias norte-americanas e inglesas. Então essas pessoas são expulsas de suas terras para que sejam instaladas algumas empresas e abertas rodovias. Então as pessoas começam a lutar contra essa injustiça social e a má distribuição de terra. Então essa guerra do contestado, ela vai ter um caráter religioso também, liderado por esse cara aqui chamado monge José Maria. E assim como Canudos, eles serão massacrados. E a gente vai chegar aqui no cangaço. Lembra lá aqueles filmes de Lampião, Maria Bonita? Então, essa parada aí mesmo, cara. É o cangaço. É o banditismo social. Os caras que viviam no sertão do Brasil, eles viviam quase impossível de capturar esses caras. Eles eram temidos por coronéis. Esses cangaceiros, eles trabalhavam com crime mesmo. Eles lutavam contra os coronéis. A área de atuação deles era o sertão nordestino. E os fatores para o surgimento do cangaço foram a miséria, a pobreza e a concentração de terra na mão de poucas pessoas, a concentração latifundiária. Esses cangaceiros, aqui a gente tem a foto de alguns cangaceiros mortos, a cabeça desses cangaceiros, como fossem prêmio, né? E esses cangaceiros, eles vão ter como os dois principais líderes de cangaço o Lampião e o Corisco. Aqui a gente tem a revolta da Chibata, uma revolta importante para a Marinha Brasileira. A revolta da Chibata ela vem para denunciar o rígido Código de Disciplina da Marinha, que punia algumas
faltas graves com chibatadas, além da má alimentação dos miseráveis soldos. Soldos são salários que os marinheiros recebiam. Esses marinheiros são os marinheiros de baixa patente, na maioria negros, tá? A maioria dos marinheiros de baixa patente, eles são negros. Então essa revolta da chibata, ela vem para denunciar os maus tratos, a baixa remuneração, a má alimentação desses marinheiros e, principalmente, abolir o fim do castigo físico. Os maus tratos se somam à frequência dos castigos corporais, onde o trabalho era duro e excessivo. A gente vai ter como a liderança da revolta da chibata o João Cândido, que ele vai ser conhecido como o navegante negro. A revolta da chibata, o João Cândido seria esse negro alto, tá? A revolta da chibata, ela acontece quando o marinheiro ele é condenado a tomar 25 chibatadas, uma quantidade de chibatadas acima do que era permitido. E aí, esses marinheiros que da revolta da chibata, eles tomam os navios, rendem todos os oficiais superiores e exigem essas melhorias no salário, na alimentação e o fim dos castigos físicos. Durante a negociação, a Marinha Brasileira aceita, porém, quando eles entregam os navios, eles são sabotados. A Marinha não cumpre com o papel dela, com o acordo, captura João Cândido e os seus demais revoltosos e jogam. Muitos são mortos e outros são exilados em ilha, tá? Então, essa revolta vai ser contra a má alimentação, os castigos físicos, os excessos, os trabalhos excessivos, as punições, tudo isso, os baixos salários, tudo isso vai ser questionado durante a revolta da chibata. O governo de Hermes da Fonseca, diante da ameaça de bombardeio sobre a capital federal, concedeu anistias aos revoltosos. Depois eles foram todos punidos, muitos morreram. João Cândido foi internado como louco. João Cândido morre dentro de um hospício. E aqui a gente tem a revolta de Juazeiro, que vai ser liberado pelo Padrinho Cícero, Padre Cícero, e Floro, principal coronel na época da revolta. Foi uma revolta de caráter popular, embora liderada pelos coronéis da região, que ocorreu no Sertão do Nordeste em 1914. A revolta foi liderada pelo padre Cícero Romão Batista e pelo médico e político Floro Bartolomeu da Costa. Teve como epicentro a cidade de Juazeiro do Norte, localizada no sertão de Cariri, no interior do estado do Ceará. O padre Cícero, até hoje, ele é venerado lá no estado do Ceará. As razões: a interferência do governo federal na política do Estado, o fanatismo religioso, o descontentamento e situação de miséria da população. O objetivo da revolta: os coronéis pretendiam derrubar o governador do estado do Ceará e assumir o controle do governo estadual, livrando o poder da interferência do governo central. O que aconteceu? O governo federal cedeu, anulou a intervenção e devolveu o poder à família Scioli, que era a família do coronel que governava na época. E ela foi retirada, foi imposta um novo governador, só que durante essa revolta de Juazeiro, liderada pelo padre Cícero e pelos coronéis, principalmente pelo Floro, essa família Scioli, ela volta ao poder. Tá? E a gente vai falar agora do movimento operário. Vou deixar o movimento operário. Falo na próxima aula com vocês sobre o movimento operário, sobre movimento tenentista e sobre a coluna Prestes, tá bom? A gente fica por aqui, já me alonguei demais, já tem quase 25 minutos de aula. Tchau, tchau, forte abraço, fiquem bem, se puderem, fiquem em casa, tá bom? Tchau, beijo.